Oi, vamos falar sobre regas, especialmente de Phalaenopsis no caso de cultivo de apartamento, quando as plantas estão dentro de casa é uma coisa e fora é outra, né? Mas regas em geral, porque no meu apartamento tem plantas fora, vocês sabem que eu tenho do outro lado também, basta assistir o tour de apartamento, o último que eu fiz já mostra como é. Acontece que tem às vezes aqueles vídeos de 2, 3 minutos que a pessoa quer ajudar com as regas e diz, gente, reduz as regas no frio. Pessoal, não é isso que faz vocês reduzirem ou não as regas, tá? O que influencia na mudança das regas? O sol, o tempo de incidência solar, o quão forte ele incide. Segunda coisa, o quão arejado é o local. Quanto venta, por exemplo, seca muito mais rápido. Outra coisa que influencia nas regas é o substrato. Gente, rega para secar em até, no máximo, 2 dias. E não é aquela coisa que toda vez vai ser em até 2 dias. É esporadicamente, preferencialmente secar de um dia para o outro, para já secar e regar. Secar e regar. A raiz ficou acinzentada, poder regar. Mas se o pote é fundo, aí fica mais difícil de ver o fundo. Então o que eu faço? Eu coloco carvões inteiros, pedaços maiores, e assim eu posso regar sem medo todos os dias. Se eu colocar muitas pedrinhas, por exemplo, num vaso fundo que não é todo vazado, que é o caso da maioria dentro do apartamento, porque senão eu rego a casa inteira, aí eu ponho os carvões inteiros e evito as pedras, tá? Porque as pedras são menorzinhas, vai ficar mais água. Se vocês conseguirem colocar carvão grande no fundo e pedra só em cima, que às vezes cai, ok. Mas aí eu colocaria umas pedras enormes, porque é bom para firmar o pote, para ele não cair com facilidade. Mas lembrem-se, a planta não quer ficar cheia de substrato. O substrato mix, ele se decompõe rápido. Começou a regar, já começa a querer passar pelo processo de decomposição. Não é indicado para as plantas epífitas, tá? As plantas terrestres, até as orquídeas que não nascem na terra, né? Elas se acomodam na superfície. Essas tudo bem um mix, porque elas precisam desse material em decomposição para serem adubadas. Porém, as epífitas não, é mais a chuva, por exemplo. Outra coisa, se vocês deixarem as plantas de vocês na chuva, deixe elas levemente tombadas, não de cabeça para baixo, tá? Tombadas, para não acumular água no rizoma, que é aquele miolinho nas folhas, né? Bem no meinho. Porque senão vai apodrecer, vai ter podridão negra com certeza. Aí outra coisa, se vocês não deixam elas expostas à chuva, elas provavelmente não vão ter tanta umidade do ar. Aqui dentro eu não tenho a umidade do ar que eu tenho fora. Fora influencia muito quando tem chuva. De novo, não é quando tá frio ou quente, quando tem chuva. As raízes absorvem do ar a umidade necessária quando tá em época de chuvas, então eu vou regar menos por causa disso. Outra coisa que faz regar menos é menor incidência solar, como eu já falei. Então aqui, no momento, tem bastante incidência solar, especialmente nas que essas pegam mais tempo de sol, as que estão para fora. Aí o que acontece? Eu deixo as mais saudáveis, com as raízes já, novas raízes formadas depois do replante, que elas podem sofrer com replante, algumas raízes queimam. E elas também estão com as folhas firmes e prontas para dar hastes florais. Então essas podem ficar mais tempo expostas ao sol filtrado. Conheçam bem o ambiente de vocês, o microclima de vocês, porque senão vocês podem exagerar no sol, sendo que vocês poderiam ter filtrado, como eu faço, com plantas que gostam de sol pleno, que é o caso da lavanda, do gerânio, que estão lá fora. Aqui é São Paulo capital, uma região de São Paulo que faz menos calor, que é a região do Morumbi. Morumbi é enorme, expande bastante, mas é uma região que é mais arborizada. Então, com isso, é menos quente.
Mas, gente, o calor está absurdo, fora da época. Ontem fez máxima 31 graus. É inverno, pessoal. Final de agosto. Inverno. Tá? Então, já começou o calor de novo. Aí o que acontece? Nessa época do ano, o sol incide mais nas plantas. Então, eu tenho que filtrar. Porém, no inverno normal, eu não teria que me preocupar tanto com isso, porque o sol é mais fraco, né? Sei lá, máxima de 20 e poucos graus seria o normal, quando está muito quente no inverno, mínima de 3 graus à noite. Cadê esse frio? Tô sentindo falta dele, viu? Muito calor pra mim não dá. O ano inteiro calor não dá. Aí assim, tivemos apenas alguns dias de frio. O frio parece que ficou no sul. Então, a incidência solar faz com que seque mais rápido. Inclusive aqueles vasinhos que vocês acabaram de comprar, melhor o transparente, ajuda mais a verificar se as raízes estão saudáveis, se está secando, se não tem mais nenhum vapor de água, já pode molhar de novo. Aí essas daí eu tenho regado quase com a mesma frequência das outras, já replantadas. O que altera também, os vasos mais rasinhos, que é o caso desse, eles vão secar mais rápido, por isso que tem até esfagno. Eu já não vou fazer isso num vaso mais fundo, que no caso eu vou pegar um que tá aqui embaixo, que não tem como vocês verem. Esse aqui, ele é um vaso mais fundo. Eu peguei, pus pedaços grandes de carvão. Ela tem uma mudinha, tem haste floral, tá super saudável, cheia de raízes novas. Então essa daqui pode ficar no lugar onde pega mais tempo de sol, porque ela pode continuar formando a haste floral dela. Agora é o auge da floração das phalaenopsis, tá? Então, se vocês não têm sol, é agora que vai estar dando floração. E só uma vez ao ano. Se vocês querem flores mais vezes ao ano, elas precisam de mais incidência solar. Voltando às regas, gente, não é de novo um vídeo de 2, 3 minutos. Isso daqui tem muitas variáveis. Vocês verifiquem se secou. Secou, regou. Não é para esperar 2 dias depois, 3 dias depois. Não é. Secou, regou. Outra coisa, quando tá seco, o que vocês podem fazer para aumentar a umidade do ar, não é na raiz, é no ar. Vocês podem ter vasos de plantas terrestres que precisem de mais rega, obviamente não aquelas que vocês podem regar uma vez por semana, ou o que for, se bem que as minhas plantas eu prefiro deixar o substrato, outra coisa que influencia, hein, gente, até nas terrestres. Não pode demorar mais do que 2 dias para secar, e não é para ser sempre assim. Então, o que eu faço? Para minhas rosas do deserto, ou uma suculenta, um cactus, uma planta que precisa de um substrato que a água entra e sai, seca logo, eu coloco pedaços de carvão, eu guardo o carvão, né, delas, os pedaços menores, pedaços de carvão, mix de orquídeas, se vocês forem reutilizar, que seja mais novo, e passem uma água sanitária, deixa secar, que daí dá para usar. E um pouquinho de terra preta, mas eu prefiro Carolina Soil. Soil é de solo. Carolina Soil é excelente para germinar e para esse tipo de planta. Bem melhor do que terra preta, tá, gente? Mas às vezes a gente não consegue. Eu comprei pelo Mercado Livre. Aí o que mais que eu posso falar? As minhas regas agora, como bate mais sol, tem sido todos os dias, diárias. Por quê? Porque agora é época de seca. Agora, no verão, isso não acontece. Eu chego a deixar 2 dias sem regar. Ao menos que sejam aqueles vasos rasinhos que eu falei pra vocês. Aí talvez dia sim, dia não, uma leve regada nos dias no meio, entre um e o outro, para regar mais abundantemente junto com as outras. Aí quando eu rego abundantemente, eu espero escoar, esvazio esses potinhos. Agora que tem sol batendo, tem um vaso lá atrás, não é vaso, é um cachepô de madeira, que normalmente cairia água no chão. Então eu pendurei através do vaso, do próprio vaso, um pratinho embaixo. Então aquele pratinho, quando cai um pouquinho de água, eu deixo evaporar dentro de casa. Dentro de casa é uma maneira, né? Vocês terem alguma coisa com água, que não fique água parada o tempo todo, né? Verifiquem se secou, para poder umidificar o ambiente. Fora, as plantas terrestres aumentam a umidade.
E uma Wanda, por exemplo, que eu tenho, eu rego 2 vezes ao dia, no início do dia e no final do dia. Rega também. Tá muito frio? Eu vou tentar acelerar. Reguem num horário mais quente do dia. Não é possível? Reguem menos quando regarem, porque daí seca mais rápido. E não reguem as folhas quando tá frio, porque se vocês regarem as folhas, se tiver muito frio, pode ser que congele as folhas. Rosa do deserto, então, congela o caudex. Então é melhor, nesse caso, se vocês tiverem que escolher entre cedo de manhã e à noite, regar logo cedo de manhã. Não muito, só um pouco para manter elas molhadas. Algumas entram em dormência, precisam de menos regas. Verifiquem quais são as que entram em dormência. Quando em dormência, elas também não precisam de adubo. Aí o que mais? Eu acho que é isso, pessoal. E no calor, eu não tenho como regar à noite. Eu rego de manhã cedinho. Mas se vocês puderem, reguem mais à noite, porque daí elas absorvem, tem mais tempo para absorver a rega, tá? Se sobrou alguma dúvida, gente, escrevam no comentário e divulguem, por favor, para me ajudar a fazer o canal crescer, tá bom? Não se esqueçam da vitamina B de bola, eu falo dela em todos os vídeos de replante para ajudar vocês a formarem novas raízes e folhas. No caso de plantas recém-viajadas, recém-plantadas, com poucas raízes, as folhas meio murchas, mas não é para exagerar na rega, vai regar igual as outras. Se vocês exagerarem na rega, vai terminar de perder as raízes e folhas, tá bom? Eu faço isso de vez em quando eu não tô prestando atenção. Tchau, pessoal!